Saúde os irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém? Aqui é a irmã Tayla, e hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está em 2 Reis, capítulo 9, amém? Os versículos-chave são 6 e o 7, mas vamos ler do versículo 1 em diante, que nos diz: Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Cinge os teus lombos e toma esta almotolha de azeite na tua mão e vai-te a Ramote Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninzi, e entra e faze com que ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma a almotolha de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e dize: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. Foi, pois, o mancebo, o jovem profeta, a Ramote Gileade. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: Capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: A qual de todos nós? E disse: A ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa, e derramou azeite sobre a sua cabeça, e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Amém? Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor, amados. Essa palavra que o Senhor colocou aqui diante dos meus olhos nesta manhã, muito me comoveu o coração, irmãos, porque essa palavra, meus irmãos, ela vem de encontro ao que está acontecendo nos dias atuais, que é a apostasia que está acontecendo no meio das igrejas. Oh, aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui, amados irmãos e irmãs, nós vemos a história de Jeú, que era capitão do exército, e Deus o mandou ungir como rei, escondido. Aleluia, louvado seja Deus, mas ainda assim foi ungido rei, e ele reinou sobre Israel, sim, 28 anos. E o que acontece nessa história, amados, para que Jeú fosse ungido desta maneira? Nós vemos também que quando Deus mandou Samuel ungir rei a Davi, também não foi diante de todo Israel. Também foi escondido ali na sua casa, na presença do seu pai e dos seus irmãos. E Davi ainda demorou alguns anos para subir ao trono. Já Jeú não, foi um negócio bem mais rápido. E veja, meus amados, que o contexto é: Acabe, rei de Israel, havia morrido, e o seu filho, com Jezabel, chamado Jeorão, reinava em seu lugar. Só que Jeorão, meus amados, ele fazia as mesmas coisas que o seu pai Acabe fazia, corrompendo a Israel com feitiçarias e idolatrias que ele aprendeu com a sua mãe Jezabel. Vede que Deus já havia profetizado para Elias que era para ele ungir a Jeú como rei de Israel. Lá no livro de 1 Reis 9:16. Só que Elias foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo, aleluia, e então ele passou este legado para Eliseu, seu sucessor. E também Deus havia profetizado acerca da morte de Acabe e da morte de Jezabel, também lá em 1 Reis, aleluia, pela corrupção, pelos falsos ensinamentos, pela perseguição que havia no meio da casa de Deus, no meio do povo de Deus, promovido por alguém que era rei,
que devia zelar pelo seu povo, mas pelo contrário, ele oprimia o seu povo. O rei Acabe oprimia o seu povo. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo começou, meus amados, com uma aliança política. Cuidado com as alianças políticas, amado. Nós estamos em época de eleição. E quantos crentes têm se corrompido, se rendido às falácias, às palavras sedutoras de homens de Belial para entrar na política e se associar a homens de Belial que lhe prometem mundos e fundos, mas tudo que ele vai alcançar é se desviar do princípio e da fé original, aleluia, que Deus o chamou. Quantas igrejas têm aberto suas portas e seus púlpitos para que políticos venham subir nos púlpitos e venham falar, aleluia, e Deus não se agrada disso. Olha o que aconteceu com o rei Acabe. Ele se casou com Jezabel, filha de um rei sidônio, rei da Fenícia. Aleluia. O nome do pai dela era Etbaal. Ela era filha de rei, era princesa e se tornou rainha em Israel. E Acabe se deixou corromper por essa aliança, porque Jezabel promoveu a idolatria, construiu altares para Deus Baal, gastava o dinheiro do tesouro que era para ser para o rei e para a nação de Israel, para sustentar os falsos profetas, os profetas idólatras. 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Azera, deusa da fertilidade. Aleluias! Oh, glória a Deus, aleluia! Tome cuidado, amados irmãos e irmãs, com o espírito de Jezabel que ronda as igrejas. Aí você pode dizer, irmã Tayla, mas onde está escrito espírito de Jezabel? Bem, não está escrito na Bíblia espírito de Jezabel, mas lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, nos diz: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porém em uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha, ou seja, os bons ensinamentos. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Grande Deus e aleluia. Então, meus amados, a carta da igreja Tiatira, primeiramente elogiava eles, porque Deus falava assim: conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel. Então quer dizer, Jezabel ressuscitou? Não. O espírito de Jezabel reencarnou em uma mulher lá na igreja de Tiatira? Não. O que o apóstolo João está dizendo aqui, através da revelação do Espírito Santo, que o Senhor Jesus falou para ele, o Espírito, quem tem Espírito ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito de Deus estava falando aqui, que toleras Jezabel. Jezabel quer dizer falsas doutrinas, falsos ensinamentos, porque Jezabel, lá no livro de 1ª e 2ª Reis, é conhecida pelo seu comportamento manipulador, que trazia idolatria e imoralidade ali no meio do povo de Israel. Assassina de profetas, porque ela matou muitos profetas e ainda queria matar a Elias. Mentirosa, e corrupta. Lembra quando Acabe queria a vinha
de Nabote, Nabote não lhe vendeu, Jezabel contratou homens de Belial para prestar falso testemunho contra Nabote, e Nabote foi apedrejado e morto, e aí Acabe pôde pegar a vinha para ele. Roubou a vinha de Nabote através de quê? Da influência e da ordem de Jezabel. Jezabel era uma mulher que usava de abuso de autoridade, corrupta, sacerdotisa dominadora, muito religiosa sim na sua religião. Ela, olha meus irmãos, se nós temos que elogiar Jezabel em alguma coisa, nós temos que elogiar no quê? Que ela era muito religiosa. Ela seguia à risca a sua religião idólatra e profana. Mas ela seguia. Aleluia. E era também uma boa esposa, porque veja bem, ela mal adivinhava os desejos de Acabe. Acabe não lhe pedia, mas ela prontamente atendia, ainda que de forma demoníaca e errada. Ela procurava agradar ao seu esposo Acabe. Veja este exemplo da vinha. Ela mesma contratou os homens de Belial para testemunharem mentiras contra Nabote. E então, meus amados, ela também se dizia porta-voz dos deuses. E lá no livro do Apocalipse, este mesmo espírito estava na igreja de Tiatira, porque ela ensinava falsas doutrinas, falsos ensinamentos, ensinando os servos de Deus a desviarem da fé original em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Enganando e ensinando com falsos ensinamentos os servos do Deus vivo. Aleluia. E hoje, amados irmãos, não é diferente. É isso que tem acontecido nas igrejas. Muitos têm ensinado a adorar a outros deuses que não o Deus de Israel. Muitos, meus amados, têm querido adorar os melhores lugares, os melhores cargos, os melhores títulos. E para tal, oprimem os pequeninos do Senhor. Excluem aqueles que não se prostram, nem a Jezabel e nem a Baal. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O espírito de Jezabel continua nas igrejas. Assassina de profetas. Quantos homens e mulheres de Deus têm sido escandalizados, amordaçados, excluídos, espancados, porque pregam a verdade. E Jezabel não quer que eles falem, quer que eles se calem. Aleluia. Por Jezabel, entenda, Satanás e os seguidores de Satanás. Porque sim, meus amados, infelizmente, muitos líderes têm dado ouvidos a Jezabel e não têm dado ouvido a Deus. Aleluia. Eu conheço, meus amados irmãos, uma pastora que o seu líder, o seu pastor, lhe mandou, que ela fosse ao monte com ele, porque Deus lhe ordenara que ela fosse ungida pastora, porém a convenção não iria aceitar. Então ela, ao invés de ser ungida diante de todos, ela foi ungida ali no monte, aleluia, escondido. Assim como foi ungido o rei Davi, assim como foi ungido o rei Jeú, na história que nós lemos aqui, aleluia. Outra irmã também eu conheço, que ela leva uma vida de uma missionária. Ela leva a palavra, ela faz visitas, ela ora, ela jejua, ela sobe no monte, aleluia. Mas acredito que o seu pastor ainda não entendeu o chamado de Deus para a vida dela. E Deus usou um outro homem, um outro varão, para ungí-la missionária lá no monte. Ou seja, o homem não reconheceu, mas Deus reconheceu, aleluia. E por que Jeú teve que ser ungido, escondido? Porque já havia um rei em Israel, que era o rei Jeorão, filho de Jezabel e Acabe. E ele alcançou este título pela hereditariedade, é claro. Você acha que o seu pastor vai ungir alguém que não o filho dele? Que não a filha dele antes de você? Não, porque o meu filho é isso, meu filho é aquilo. Quantos estão cegos, meus irmãos, pelos seus filhos, pelos seus preferidos?
como Eli estava cego para o pecado, a profanação, a libertinagem de seus filhos. Aleluia. Ali no livro de Samuel, 1 Samuel, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu conheço um irmão que ele estava desviado, havia quase 10 anos da presença do Senhor. E a sua esposa orando por ele durante esses 10 anos, orando, jejuando, tropeçando, desistindo e tendo esperança novamente, conseguiu que ele voltasse para os caminhos do Senhor. E ele voltou de tal sobremaneira que Deus lhe restituiu os dons. No mesmo dia em que ele aceitou a Jesus, de novo, reconciliou com Jesus diante de Deus e dos homens. Aleluia. E grande era a autoridade e liberdade deste irmão em evangelizar, em ganhar almas para Cristo, em dar bom testemunho, em trazer os católicos, em trazer os ateus para a igreja. Mas Deus tinha falado para o pastor: unja meu servo. E o pastor, a princípio, diante de todos, assumia que iria ungir. Mas quando chegou no dia, não ungiu. Aparentemente, se enciumou, porque o seu filho também seria ungido naquele dia. E aí os holofotes iam sair do seu filho para este irmão que tinha reconciliado com Cristo havia apenas um ano. Aleluia. E então ele voltou atrás e não ungiu o servo do Senhor. E muito escandalizou, porque todos diante da igreja, todos da congregação e até os de fora tinham ouvido da boca do pastor que ele ia ungir este irmão, que tinha retornado para os caminhos do Senhor. Mas ele se esquivou e falou: não, eu nunca disse isso. Eu disse que Deus tinha um chamado na vida dele, mas não que eu iria ungir ele. E aí se cumpriu o que Deus tinha falado através da boca de uma pastora: olha, você está voltando para os caminhos do Senhor hoje, mas eu te falo uma coisa, você não vai estar mais nessa igreja. Eu vejo você tomando uma conta de uma outra igreja. E digo mais, meu Deus está me falando que vai chegar o dia do seu pastor te ungir, mas ele não vai te ungir, ele vai se acovardar. E aconteceu tudo conforme a serva de Deus tinha falado na vida deste irmão. Aleluia, meus irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que acontece nos dias de hoje é isso, meus irmãos. Muitos têm se enciumado. Por isso que Deus mandou ungir a Davi escondido, porque Saul, na hora que soubesse, iria querer mandar matar Davi, como ele já estava tentando matar a Davi. Por isso que Deus mandou ungir a Jeú, aleluia, também escondido. Veja que Eliseu, o profeta, não foi ele pessoalmente ungir a Jeú, porque na hora que as pessoas vissem Eliseu com um vaso de azeite nas mãos, saberiam que ele iria ungir alguém. Então Eliseu, usando de estratégia que o Senhor lhe deu, mandou o seu moço, o filho dos profetas, um profeta moço, para ir até Jeú e falou: vai, chama ele, leva ele escondido numa câmara, unge ele e fala isso que eu te mandar. O Senhor me mandou ungir rei como diante de Israel. O Senhor me mandou te ungir rei de Israel. E quando você ungir, você sai correndo e foge. Por quê? Porque muitos poderiam querer matar este jovem. Porque dentre os que estavam ali com Jeú, tinha uns que eram fiéis ao rei Jeorão. Porque Jeú também era servo de Jeorão. Jeú, ele era servo, era capitão do exército de Israel. Então ele devia obediência e continência ao rei de Israel, como ele devia a Acabe antes de morrer, e como ele devia a Jeorão, filho de Acabe e Jezabel. Mas a partir do momento que Deus lhe mandou que ele ferisse a Jeorão e a Jezabel e todos da casa de Acabe, aleluia, começou a se cumprir aquilo que Deus tinha na vida dele, aleluia. Olha o que o mancebo falou. O mancebo disse assim para ele: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel.
e toda a casa de Acabe perecerá. E destruirei de Acabe todo varão, tanto o encerrado como o livre em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jizreel, ou seja, aonde estava a vinha de Nabote. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. O moço fugiu, porque ele temia pela vida dele. E quando os capitães ficaram sabendo o que havia acontecido a Jeú, eles tiveram que reconhecer que realmente aquele homem havia sido ungido rei por Deus, não pela vontade dos homens, porque pela vontade dos homens ia seguir a descendência de Acabe, a descendência de Jeorão, e por consequência a descendência de Jezabel, mulher maldita, idólatra. Então veja, meus irmãos, ela era muito religiosa, então a religião não salva. Aleluia. E então, meus amados irmãos, o que aconteceu? Jeú pegou os carros e foi até onde estava Jeorão, que estava convalescendo de uma batalha, aleluia, de um ferimento de batalha. E Jeorão foi surpreendido pela visita de Jeú. Ele mandava um mensageiro e mandava perguntar: você vem em paz ou vem em guerra? E ele pegava o mensageiro e falava: passa para trás de mim. O que você entende de paz, rapaz? E ele mandava outro mensageiro e ele fazia a mesma coisa. E aí falavam para Jeorão: olha, os dois moços que foram perguntar não voltaram. Ele falou: então eu já sei. Pela maneira intrépida, só pode ser Jeú. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui disse Jeorão: aparelhe o carro com o carro de Jeú. E então saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, que estava junto com ele, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú. E o acharam no pedaço do campo de Nabote, o Jizreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as tuas feitiçarias são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu. E disse a Acasias: traição a Acasias. Estou lendo 2 Reis 9:22. Amados do Senhor. Então, meus amados, por que Deus chamou Jeú, ungiu a Jeú para matar a Jorão e Jezabel? Porque, meus amados, muitas vezes Deus precisa de homens de guerra para pelejar contra Israel. Jeú não era descendente, aleluia, diretamente falando, do rei que estava em Israel, mas ele era homem de guerra, entendido em batalhas. E Deus está precisando de homens e mulheres de guerra, entendido em batalhas, para matar, para tirar, meus amados, Jezabel das igrejas, para tirar o pecado da feitiçaria. Ah, mas Natália, existe feitiçaria nas igrejas? Existe. Oração contrária, aleluia. Pessoas que não se converteram de todo o coração a Cristo e oram e fazem simpatias em contrário para ver o seu irmão cair, com ciúme do seu irmão e da sua irmã, que ganha almas, que prega, que louva, que faz a obra de Deus. Por que você tem ciúme dele, meu irmão? Acaso mesmo Deus que usa ele não tem poder para te usar também? Se tão somente você se prostrar, se humilhar na presença do Senhor, ser humilde, parar com essa inveja, esse ciúme demoníaco que não vem de Deus, aleluia. Inveja é obra da carne, não é fruto do Espírito, meu irmão. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E diz aqui a palavra do Senhor, que Jorão se virou para fugir, porém Jeú retesou o arco e deu uma flechada certeira nas costas de Jorão, e essa flecha atravessou o coração e ele ali morreu. E aí arrastaram o corpo dele para Jizreel, onde estava a vinha que era de Nabote, para se cumprir a palavra de Deus, que Deus tinha falado, que do mesmo modo que Acabe e Jezabel mataram Nabote por causa daquela vinha, eles também iam morrer naquela mesma terra. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então cuidado com a corrupção no meio das igrejas, cuidado, líderes, cuidado, irmãos e irmãs que compram cargos, que corrompem os líderes, aleluia, que se deixam corromper com dinheiro, com ofertas, aleluia, com doações, cheia de intenções por trás, para ganhar cargo, para ganhar
status na igreja, aleluia. O que o Senhor quer? Obediência. O que o Senhor quer? Santidade. O que o Senhor quer, aleluia? Fé em Cristo Jesus. E a apostasia que está nos últimos dias está aí, meus irmãos. Quantos crentes têm se corrompido pela sede de poder, aleluia? Olha uma deputada, líder evangélica, pastora evangélica, onde ela foi parar. Mandou assassinar o próprio marido, aleluia. E era visto como mulher de Deus, cantora, compositora, pastora, mãe de 50 filhos adotivos, aleluia, que ela disse que fez por amor. Mas, meus amados, não importa. O Senhor faz cair as máscaras, aleluia. Este tempo de pandemia que nós estamos usando máscara, o Senhor está fazendo cair as máscaras dos falsos profetas, dos discípulos de Jezabel, dos enganadores, aleluia, dos destruidores de lares, de crentes, aleluia. Os escândalos hão de vir, mas ai de quem hão de vir os escândalos. Seria melhor que amarrasse uma mó de atafona ao pescoço e se lançasse ao mar, aleluia. E quantos hoje estão com o espírito de Jezabel matando os profetas, aleluia. Não com a espada, mas com palavras, com humilhação, querendo calar, amordaçar a voz de Elias. Elias pregou contra Acabe, pregou contra Jezabel, aleluia. E Deus levantou a Jeú para matar o espírito de Jezabel, o espírito de Acabe, homem fraco, que se deixava levar por Jezabel. Pastores, vocês são um anjo da igreja, não sejam fracos como Acabe, que fazia tudo que Jezabel mandava, que se deixava manipular por Jezabel. Não deixe entrar este espírito nas suas igrejas. As pessoas só querem ler de Jezabel, que ela se pintou em volta dos olhos, aleluia, para seduzir a Jeú. Mas o principal não é isso, meus amados irmãos. O principal é que ela era mentirosa, manipuladora, assassina de profetas, corrupta, que levava o rei de Israel a praticar a idolatria, a servir a outros deuses. E quantos crentes, meus amados, estão cegos e servindo a outros deuses, o Deus do dinheiro, o Deus da fama, o Deus do cargo, da hierarquia eclesiástica, aleluia. Mas você tem que servir a Deus, não importa o que vão dizer de você. Jesus expulsava demônios, curava os enfermos, libertava os oprimidos. E o que chamavam Jesus? De endemoniado. Falavam que ele expulsava os demônios por Belzebu. E você está se importando o que vão achar de você e se vendendo para Jezabel? Sim, porque Jezabel sustentava com o dinheiro do palácio 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Azera, aleluia. Mas o Senhor ainda tinha 700 profetas que não se curvaram a Baal e nem beijavam as mãos de Acabe nem Jezabel, quando Elias achou que só ele tinha sobrado. Após ali, meus amados, aquele grande milagre que aconteceu ali no Monte Carmelo, onde o Senhor derramou fogo sobre o altar que estava encharcado de água, provando que Deus é Deus e Baal não é nada. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, grande Deus de Israel. E você, meu irmão, serve a Deus ou serve a Baal? E você, meu irmão, escuta o Espírito Santo de Deus ou o Espírito de Jezabel? Aleluias. Não se dobre, não se proste, não se venda, não se corrompa. Seja íntegro como foi Jó. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Ali em Malaquias o Senhor diz: eu sou o mesmo, eu não mudo. Aleluia, Deus não mudou. Então não se corrompa, continue na sua fé, do seu primeiro amor. Continue como os irmãos ali da igreja primitiva, que oravam unânimes, e o chão do cenáculo tremia quando eles oravam, aleluia. E correntes caíam, correntes se quebravam, aleluia, pelo poder da oração. Ore, jejue, aleluia, busque a Deus nas madrugadas, não se corrompa, aleluia. É essa palavra que o Senhor tem neste dia, nesta manhã para você, meu irmão, minha irmã. Perdoem do tempo que passou, irmãos, mas essa foi a palavra que o Senhor tocou no meu coração para falar para você. Palavra direto do coração de Deus para o seu coração nesta manhã. Amém?
Então, meu irmão e minha irmã, você que ainda não é crente, você que ainda não aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador, Ele fala para você nesta manhã: eu sou Deus e Baal não é nada, não é ninguém. Aceite ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E Ele quer te ungir para levar as boas novas de salvação, aleluia, pelos 4 cantos da terra. Não se curve a Jezabel, seus falsos ensinamentos, as suas falsas profecias, as suas falsas doutrinas, mas aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você terá direito à vida eterna. Como foi lido aqui em Apocalipse: ao que vencer, Apocalipse 2:26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. O Senhor há de dar o seu galardão, meu irmão, mas se você for fiel até o fim, amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.